Circle of Inevitability, capítulo 596. Revelação do Senhor? No apartamento temporário do Sr. K em Porto Santa, Lumian desempacotou os despojos de guerra restantes de sua bolsa do viajante e os colocou na mesa de centro. Ele lançou um olhar para o Sr. K, que, agora adornado com uma túnica preta com um capuz profundo, falou primeiro: esses são os ganhos da operação. Talvez haja uma revelação do Senhor entre eles. O Sr. K assentiu sutilmente, desviando sua atenção para os itens, seu olhar fixo na máscara dourada escura. Com uma voz profunda e rouca, ele refletiu: sinto algo especial sobre isso. Isso deve ser uma revelação do Senhor. Com um movimento rápido, o Sr. K estendeu a mão direita, puxando a estranha máscara dourada escura em suas mãos em meio a uma rajada repentina de vento. Entretanto, o oráculo da Ordem Aurora não colocou a máscara. Em vez disso, ele a guardou discretamente em um bolso escondido dentro de seu manto preto. Ao testemunhar isso, Lumian ficou momentaneamente surpreso. Ele estava pensando em como executar sutilmente as instruções da Madame Mágica, visando perguntar se o Sr. K desejava a máscara ouro escuro. Surpreendentemente, ele espontaneamente inventou uma revelação dada pelo Senhor como desculpa. Antes que Lumian pudesse especificar qual item era, o Sr. K escolheu a máscara ouro escuro ele mesmo. Poderia ser genuinamente uma revelação do Senhor? Lumian respirou fundo. A Madame Mágica me enviou para perguntar ao Sr. K porque ela previu ou vislumbrou algo. Essas pessoas de alto escalão sempre preferem se comunicar por meio de dicas e revelações. Não poderiam ser mais diretas? Em meio a seus pensamentos, Lumian guardou os itens restantes e dirigiu-se seriamente ao Sr. K. Eu não esperava que o assunto se agravasse assim. Inicialmente, acreditei que com você e os amigos do passado da minha irmã, seria suficiente buscar vingança. No entanto, isso evoluiu para algo de magnitude muito maior. Felizmente, os aliados da minha irmã estavam vigilantes e alavancaram suas conexões. A sinceridade na primeira metade da declaração de Lumian contrastou com a segunda metade, que explicou o influxo de semideuses, até mesmo forças de nível de anjo, dessa vez. Ele sutilmente transferiu a culpa para Franca e os associados de Aurore. Lumian sentiu uma grande probabilidade de que o Sr. K não acreditasse totalmente em sua explicação. Desconsiderando a possibilidade do oráculo da Ordem Aurora pastar um espectador de sequência relativamente alto, Lumian acreditava que os arranjos intencionais e os traços sutis deixados pela entidade em que ele acreditava eram evidências suficientes de observação, escuta e conscientização constantes. Quanto à sequência 8 do Caminho do Pastor, conhecidos como ouvintes, eles frequentemente recebiam revelações dessa pessoa. No entanto, Lumian precisava de uma desculpa plausível. Ele não podia simplesmente dizer ao Sr. K diretamente: sim, sou membro da Ordem Aurora, parte do Clube do Tarô e também afiliado à Sociedade de Pesquisa dos Babuínos de Cabelos Encaracolados. Minha portadora de carta dos arcanos maiores é um anjo, e conheço inúmeros semideuses que podem dar uma mão. Além de adorar seu Senhor, também acredito no Senhor Tolo. Ocasionalmente, louvo o sol e digo, pelo vapor. Isso não era o mesmo que provocá-lo na cara? Verdades não ditas nem sempre precisam ser ditas. O Sr. K assentiu sutilmente. Bom trabalho. Lidar com assuntos envolvendo deuses malignos exige toda a sua força. Então, ele acrescentou: depois de descobrir que seu adversário está ligado a um antigo deus maligno, eu já relatei isso aos superiores. Naquela época, os anjos da nossa Ordem Aurora provavelmente estavam de olho. Se algo realmente tivesse ocorrido, um ou mais deles definitivamente teriam descido. A expressão de Lumian congelou.
O anjo da Ordem Aurora também observou a nave espacial naquela época? Essa configuração não é muito exagerada? A reunião da mentira nem é uma organização com um único semideus. O digno celestial é um tabu quando se trata da Madame Mágica e da Ordem Aurora? É compreensível que o clube de tarô dê importância a isso, especialmente considerando sua conexão com o despertar do Senhor Tolo. Mas por que a Ordem Aurora se comporta como se estivesse confrontando um adversário formidável? Reticências aspas. Lumian deixou de lado a questão de convidar um anjo e 4 semideuses para sua vingança. Ele não conseguiu evitar suspirar diante da reação exagerada da Ordem Aurora. O Sr. K fixou o olhar em seu subordinado e fez um sermão apaixonado. Só porque indivíduos de alto escalão estão de olho em nós não significa que podemos ser relaxados e lidar com as coisas sem entusiasmo. Esses indivíduos têm vários assuntos cruciais para resolver. Eles podem apenas lançar um olhar ocasional em nossa direção. Se não nos esforçarmos o suficiente e trabalharmos diligentemente, isso pode facilmente levar ao fracasso total. E nesse cenário, a morte não será suficiente para expiar nossos pecados. Sim, você está certo, Lumian concordou com o Sr. K sem qualquer intenção de discutir. Reticências. Ao retornar ao apartamento alugado de Locke, Lumian reuniu os 5 despojos de guerra restantes e sorriu para Franca, Jenna e Anthony. Finalmente é a nossa vez de escolher. Não querendo provocar ainda mais a ansiosa Franca, Lumian apontou para a mesa de jantar onde os itens estavam dispostos. Escolha primeiro. Franca sorriu timidamente, pegando descaradamente a pulseira de 7 pedras. Ela exclamou animadamente, eu também posso me teletransportar. Você não tem medo de ouvir algo que não deveria? Lumian provocou. Franca já havia considerado essa questão. Não é como se eu fosse usá-la para sempre. Só a usarei quando precisar. E o teletransporte leva apenas um curto período de tempo. Se eu realmente ouvir uma voz desconhecida, o impacto será mínimo. Eu devo ficar bem se removê-la a tempo. Não se preocupe. Os efeitos negativos de itens Beyonder semelhantes a amuletos não são fortes. Eles podem até ser considerados fracos. Lumian zombou com desdém. Você esqueceu o que tem com você? A estatueta da demônia primordial. Fragmento do mundo espelhado. E se ela ouvisse os delírios da demônia primordial? Franca limpou a garganta e disse: agora sou membro da seita das demônias e uma crente na demônia primordial. O que há de errado em ouvir a voz da deusa? No máximo, isso me deixará animada. Quando chegar a hora, H. Ela olhou para Lumian e Jenna, guardando seus pensamentos para si mesma. Vou buscar sua ajuda. Franca imediatamente acrescentou. Além disso, minha estatueta da demônia primordial e o fragmento do mundo espelhado estão armazenados na bolsa do viajante. Eles não serão retirados a menos que seja absolutamente necessário. É como se estivessem selados. Lumian permaneceu em silêncio. Ele se virou para Jenna e Anthony, perguntando: qual de vocês quer ir primeiro? Anthony. Ele desempenhou um papel mais significativo do que eu desta vez, respondeu Jenna educadamente. Anthony sorriu. Você está me desconsiderando como um homem inticiano? Eu ainda acredito em as damas primeiro. Considerando o comportamento habitual da encantadora diva de Jenna, ela poderia ter respondido tipicamente com algo como: aqueles homens inticianos que dizem, primeiro as damas, só querem levá-las para a cama. Você está tendo esses pensamentos sobre mim também? Jenna, apesar de não ser muito aberta, tinha um talento especial para provocar de forma grosseira. Porém, naquele momento, após trocar olhares com Lumian e Franca, ela se voltou para Anthony com sinceridade. Estou em um dilema.
Quero que você me ajude a eliminar uma opção. Anthony não recusou e avaliou os 4 itens restantes. O anel sangue de ouro aumenta minha capacidade de sobrevivência e fortalece meus ataques diretos. No entanto, seja dependência ou loucura, é algo que um psiquiatra deve evitar. Além disso, agora sou um hipnotista. Posso usar invisibilidade psicológica e tenho a proteção das escamas de dragão. Além da mobilidade subaquática, este broche só pode ser usado em combate corpo a corpo. Por que um hipnotista como eu se envolveria em combate corpo a corpo? As características de Beyonder do Ladrão de Sonhos e o álbum de pintura em branco não são ruins. Se o primeiro for transformado em um item místico com efeitos negativos fracos, deve ser muito útil. No entanto, isso não é uma certeza no momento, a menos que eu encontre um artesão muito bom. Anthony decidiu pelo álbum de pintura em branco. Como um corretor de informações, sou adepto de esboços. Um item como esse que pode criar efeitos diferentes é muito adequado para um hipnotista observar primeiro antes de agir. Sem precisar da explicação da Madame Mágica, Franca já havia usado a adivinhação por espelho mágico para confirmar a função do álbum de pintura em branco. Os objetos desenhados nele podem se tornar vivos e permanecer assim por um curto período de tempo. Eles também podem ter efeitos diferentes. O papel de pintura perderá seus efeitos místicos após ser usado uma vez. O efeito negativo é nunca responder às batidas vindas do papel de pintura. Lumian e Jenna concordaram que era muito semelhante às habilidades dos duendes. Depois que Anthony guardou o papel de pintura, Jenna agarrou a característica de Beyonder, Ladrão de Sonhos, sem hesitar. Por quê? Lumian perguntou, divertido. Jenna olhou para ele e sorriu feliz. É o mais valioso. Entre os 3 itens restantes, apenas ele corresponde a uma sequência 5. Mesmo que não se torne um item místico, ele pode ser vendido por uma grande quantia de dinheiro. Ainda devo 45.000 Verdor à Franca. No futuro, talvez eu até compre a fórmula da poção da demônia do prazer dela. Uma excelente razão. Lumian olhou casualmente para os 2 itens restantes e colocou o broche em forma de relâmpago branco acinzentado em seu peito. Eu quero isso. No futuro, chame-o de Fúria do Mar. Ele escolheu o broche em vez do sangue de ouro porque, como um asceta, ele podia suportar impaciência e outras emoções. A loucura pura era muito perigosa para ele, dada a escuridão em seu coração. Lumian jogou o anel sangue de ouro para Franca. Coloque-o na sua bolsa do viajante. Qualquer um pode usá-lo sempre que necessário. Não deve ser usado com frequência. Você não vai dar para a Madame Mágica? Franca perguntou, confusa. Você acha que ela vai gostar? Lumian enfiou a Fúria do Mar em sua bolsa do viajante e riu. Seus despojos de guerra são naturalmente o artefato selado humanoide, mas ela pode devolvê-lo à Igreja do Eterno Sol Ardente. Com isso, Lumian se virou para Franca, Jenna e Anthony. Em seguida, vou fazer algo impróprio para os outros verem. Vocês querem ver? Ponto.